Jesus, clareia através de mim, Jesus. Boa noite, vamos ficar de pé, louvar ao Senhor. Boa noite a todos. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus, clareia através de mim. Clareia através de mim, Jesus, clareia. Através de mim, Jesus, clareia. Vou brilhar a minha luz, vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus, clareia através de mim, Jesus, clareia. Obrigado, Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado por mais uma vez nós, irmãos cristãos, por estarmos aqui reunidos, Pai, para cantarmos hinos, que engrandece o Teu nome, que louva o Teu nome, expressando louvor, Pai, para o mundo, para o Senhor, e mostrando que o Senhor, continuando, Pai, nesse final de tempo, nos finais dos tempos, é o que eu acredito que nós estamos vivendo, e ainda assim, Pai, nesses finais de tempo, o Teu Santo Espírito ainda salva pessoas, e essas pessoas engrandecem o Teu nome. E essas pessoas nesses finais de tempo luta, tomando a sua cruz e caminhando, Pai, caminhando nessa jornada, focado em direção ao céu. É assim que os cristãos de todos os tempos fizeram, Pai. Andaram focados, seguindo o Mestre Jesus. E seguindo e clareando, Pai, a vida das outras pessoas. É assim que os cristãos devem se comportar, Pai. Tomando a forma de Cristo e nos tornando semelhantes a Jesus, Pai. Deus, é esse o Teu poder, Pai, que nos torna Teus filhos. Muito obrigado por isso, Pai. E que através de nós,
muitas outras pessoas, Pai, possam e venham conhecer a Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim, Jesus clareia através de mim, Jesus clareia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Boa noite. Como é bom louvar ao Senhor, né? Não importa o dia, né? O importante é louvar a Deus qualquer dia. E é muito bom estar aqui hoje. Glória a Deus por isso. Vamos continuar louvando ao Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos. Digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro igual ao Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Glória a Deus. Amém? Não há outro igual a Jesus. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. O quê? Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o quê? Grande, santo, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez assim, ó. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada e agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Jesus Cristo, e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Boa noite aos irmãos. Quarta-feira hoje, né? Os irmãos não estão habituados a vir nesse dia, né? Para a nossa celebração a Jesus Cristo. Mas o dia é o que menos importa, né? O dia é o que menos importa. Para estarmos reunidos, para aprendermos a palavra de Deus, né? Acho que o dia não importa, né? Seja domingo, seja na quarta-feira, seja numa segunda-feira, né? É porque a gente aprende a ficar meio bitolado, né? Nós somos um pouco... o ser humano em si, ele é um ser que se adapta a uma situação e que fica meio que bitolado ali. Não, o dia de eu ir para o culto é no domingo, né? Não, meu dia de ir para o culto é no sábado. A gente aprende um formato, né? E pronto, passa a viver de acordo com aquilo, né? Como se fosse sagrado esse dia, né? Como se fosse sagrado. Mas não é. Mas sem mais conversas, né? Dar boa noite aqui aos irmãos que estão aqui hoje conosco. Reunidos aqui
acredito que no mesmo propósito, né, de cantarmos ao Senhor, louvando o seu nome e aprender um pouco mais da palavra, né? É isso. A gente não pode, de maneira nenhuma, esquecer, né? A gente não pode esquecer qual o propósito da vida cristã, sabe? Eu fico me perguntando isso, eu tenho que me perguntar, tá bom? E voltando aqui, boa noite aos irmãos do Instagram, que estão nos vendo pelo Instagram, né? Estou desabafando aqui. E do Facebook também, tá bom? Irmão Marcos Passos, irmão Eurípides, né? A comunidade cristã lá de Jericoacoara. O irmão Marcos Passos, eu falei, né? Marcos Passos já? Não, Marcos Passos. E os irmãos de todo lugar aí que estão nos vendo agora e que nos verão, né? Futuramente, né? Ele vai ali. Oi? Irmão José. Não falei não, José? Irmão José, um abração, né? Então é isso, né? Os irmãos que futuramente vão nos ver. Vai estar ali no Facebook, aí, comunidade cristã, um vídeo aqui, vai ver, né? Tá lá a palavra, né? Tá lá o desabafo do pastor. Né? Mas é isso. Não podemos esquecer o propósito, a vida cristã. Bem, eu sou cristão. E o que é que um cristão faz? Eu sou crente. Qual é a vida de um crente? Você já se fez essa pergunta alguma vez na vida? Sim ou não? Alguém já fez essa pergunta? Eu sou um crente. E qual é a vida de um crente? Qual é a vida de um cristão? Como é que é? Como é que um ser humano está no mundão aí, né? De repente, agora eu sou um crente, mas e o que um crente faz? O que um cristão faz? Qual é o ensinamento de Jesus, que é o nosso mestre, nosso rabi? Nós somos seus discípulos, é ou não é? Nós somos seus discípulos. E qual é a vida de um discípulo, né? Como era a vida de um discípulo? Os discípulos, na época de Jesus, os rabinos, né? Eles tinham a sua forma de ensinar. E os seus talmidins, né? Os seus discípulos, eles tinham esse formato, o formato do rabino dele, né? Eles tinham esse formato. Então, do jeito que ele andava, a maneira de falar, a dicção, né? Tinham todo, eles atraíam esse jeito de falar do rabino, porque eles estavam ligados nele, né? E nós somos discípulos de quem? De Jesus, não é isso? Somos discípulos, somos talmidins de Jesus. Somos discípulos de Jesus. E será que nós temos o formato de Jesus? Você está entendendo? É por isso que eu pergunto. Você é cristão, mas você sabe do propósito de ser cristão? Se Jesus chamasse você hoje para seguir Ele, você iria? Assim não, Jesus apareceu ali no portão. Jesus diz assim: Cleirton, você venha e siga-me. O Cleirton dizia: pronto, estou pronto agora, Senhor, estou indo. Ou não, Cleirton? Né? Ou seja, tem, apareceu aí umas sugestões, né? Mas Jesus fez isso a pessoas casadas, hein? Jesus fez esse chamado a pessoas casadas também, né? Ei, Pedro, rapaz, bora, me segue. E Pedro, agora mesmo, né? Agora mesmo. Ele não entendia muito bem não, mas ele foi. Mas e a gente? Depois de ler bastante a Bíblia e ler sobre Jesus, nós iríamos
nós sairíamos das nossas casas, dos trabalhos certinhos, de carteira assinada, e sairia seguindo Jesus? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Propósito. Aí é você saber o que de fato, essas perguntas, essas indagações aqui, é para você entender. Eu entendo o propósito de Deus, eu entendo o chamado de Deus, eu entendo isso. Hã? Eu entendo isso. Mateus capítulo 16. Vamos lá para Mateus capítulo 16. Só que eu quero ler aqui na linguagem clássica, nossa linguagem é de hoje, né? Mas vamos lá, Mateus 16. Mateus 16 e e versículo 24. Vinte e 24 e 25, tá bom? Não, e o 26. 24, 25, 26. Amém? Pronto. Aí eu vou ler aqui na linguagem clássica, mas vocês acompanhem aí na linguagem de hoje. Que diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Aí esteja pronto para morrer como eu vou morrer, não é isso? Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ó, entendeu aí a questão? Mas por que Jesus falou isso aqui? Por que Jesus estava falando essas coisas aqui aos discípulos? Porque um pouquinho atrás aqui no contexto, no verso 21, diz assim, ó, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que eles era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Tá certo? O tema da nossa mensagem aqui é caminho de volta. Certo? Caminho de volta. O que é um caminho de volta para você? Você está seguindo um rumo, né? Um caminho, aí saiu dele, né? Depois você vai o quê? Vai voltar para ele. Então esse é o caminho de volta, tá bom? Esse é o nosso caminho, né? O caminho de volta, o caminho para voltar. Então grava aí essa palavra, o caminho de volta. Então Jesus antes ele começa a dizer aqui para os discípulos, né? É necessário que o Filho do Homem faça isso. Ó, que volte a Jerusalém, onde ele está sendo caçado, né? Onde ele está sendo procurado, mas que esse é o caminho. Tá certo? Jesus está falando para eles, eu não posso me negar a andar por esse caminho, eu não posso. É esse o caminho do Filho do Homem? É esse o caminho do Messias? É esse o caminho que está proposto? Então, eu tenho que ir. Pedro, um pouco antes, ele diz assim, Senhor, já não, Senhor. Você não pode fazer isso. Tem misericórdia de ti mesmo, né? Tem misericórdia de ti mesmo. Não, isso jamais pode acontecer contigo. Aí Jesus disse, afasta de mim, Satanás.
Né? Tu é uma pedra de tropeço para mim. Tu está sendo aqui uma pedra de tropeço. Não esquece, como se ele dissesse assim, ó, não esquece que eu sou um ser humano também. Que eu sou um homem também. E que eu sinto fraquezas. E que eu choro às vezes. E que eu sorrio às vezes. Não esquece disso. Tu está sendo aqui uma pedra de tropeço para mim. Está querendo me derrubar. Está querendo me fazer sentir pena de mim mesmo. Você está querendo que eu pense, escuta essa. Você está querendo que eu pense que eu não posso me machucar. Você quer que eu assuma uma postura de egocêntrico. Você quer que eu assuma uma postura de ego, de orgulho. É isso que Satanás queria que Jesus sentisse. Não, eu não posso me machucar. E Jesus sabia de tudo isso. Porque a partir do verso 21 aqui, Jesus começou a falar para os discípulos o que ia acontecer. Já para preparar os discípulos sobre aqueles eventos trágicos. Preparar os discípulos para situações incômodas. Preparar os discípulos para um confronto direto com os seus inimigos. E mesmo assim, ter que ir e encarar essa situação. Então Jesus já começou a avisar. Aí Pedro disse, Senhor, não. Ele, não, eu tenho que fazer isso. Tem que acontecer. Aí Jesus aqui no verso 24, ele diz assim, ó. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Jesus não tinha sofrido cruz e não estava levando cruz de madeira ainda, estava? Estava não. Mas ele sabia. Ele sabia que aquele caminho até Jerusalém era o caminho de cruz. Era um caminho de dores. Dores cruéis. Era um caminho de xingamento. Você quer seguir a Jesus? Então, tome essa cruz. Pegue a sua cruz. Entenda que o chamado de Jesus é para um caminho de sofrimento e o que mais? E morte. Quando Jesus chama um discípulo, Jesus chama para um caminho de morte. Um caminho de sofrimento. Na época de Jesus, os discípulos achavam que estavam seguindo a Jesus como os outros discípulos estavam seguindo a seus mestres. Né? Eles achavam assim, não, aqueles discípulos têm o mestre deles e aquele lá tem os seus mestres, João Batista tem os discípulos dele, então nós temos o nosso mestre Jesus. Pronto. Só que a coisa era mais... Podia ser parecido, mas com Jesus era mais forte. Com Jesus era algo incrível. Seguir a Jesus não era apenas seguir a um mestre, a um pensamento, a uma filosofia de vida. Seguir Jesus era enfrentar a morte todos os dias. Para os discípulos de Jesus, segui-lo, Jesus queria deixar claro que seguir um caminho de cruz. É carregar a cruz ali, é tomar a sua cruz e dizer, Senhor, eu vou te seguir. E eu não vou me importar com o que venha me acontecer. Eu tenho que deixar o meu ego de lado. Eu tenho que deixar o meu orgulho de lado. Eu tenho que deixar de ter medo de perder as coisas. Eu tenho que deixar de ter medo de perder a minha própria vida. Esse é o caminho de cruz.
Esse versículo, muitas vezes, ele foi mal interpretado, sabe? E alguém sempre diz, olha, eu tenho uma cruz. Quem é? Meu marido. Hã? Não é isso que muitos diziam, né? Ainda dizem hoje? Dizem, Jacques? Não, né? Alguns dizem, né? Não, eu tenho uma cruz pesada, que é a minha esposa. Essa é minha cruz pesada. Essa dói, viu? Mas não é nada disso. A cruz aqui em que Jesus está se referindo é uma vida inteira. É uma vida cristã. É uma vida de propósito. Então, se você pensa em, eu vou para a igreja para que a minha vida possa melhorar, está no caminho certo, Cleiton? Tá não, né? Tá, Denilson, no caminho certo? Não, eu vou para a igreja. E lá eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, e ele vai repreender o devorador e eu vou enricar. Devorador? Já foram queimados faz tempo. Tem muitos, sabe aonde? Nos roçados, aqueles gafanhotos, né? Que devoram lá os milho, né, Cleiton? Você está entendendo? Eu vou para a igreja. Por quê? Porque lá as pessoas são abençoadas e lá as pessoas não passam dificuldade. É porque lá as pessoas não sofrem. Não, eu vou para a igreja. Porque na igreja, gente, é um mar de rosas. Tem gente pregando isso aí por aí afora, Jefferson? Demais, né? Demais. Aí Jesus diz assim, não é a mesma mensagem, Jefferson. Não é a mesma, irmão Marcos Passos, não é. A mensagem de Jesus é, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Se negue a si mesmo, tome a sua cruz. E os discípulos estavam entendendo exatamente o que Jesus estava dizendo, o que significa a cruz. É porque quando um criminoso na época, era posto sobre eles uma cruz, meu amigo, o caminho da cruz era fazer que nem um parceiro meu do trabalho. É dolorido, irmão. É dolorido, irmão. Trabalhar com esse homem é dolorido, né? O caminho da cruz é dolorido. O bandido, quando era colocado uma cruz sobre os ombros dele, era humilhação total. Era chicotado durante o caminho, era zoação, era xingamento, ele passava uma vergonha sem fim, ele era humilhado, era massacrado pela população. A população achava bom quando tinha um criminoso a caminho da cruz. Eles xingavam, eles maltratavam, eles jogavam pedra. Tem que morrer mesmo, Os discípulos sabiam o que era que Jesus estava falando. Os discípulos sabiam do caminho da cruz. E Jesus está nos convidando a esse caminho. Quem quer vir após Jesus, levanta a mão aí, meu. Você está entendendo o caminho da cruz? Você levantou a mão, você não entendeu o caminho da cruz. Quando Jesus diz assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, os seus desejos. Entenda o que um cristão pode passar na vida. Entenda o que você tem que rejeitar por Cristo e viver a vida de Cristo. Entenda que o cristão, o seguidor de Cristo, ele tem que ser humilde, como Jesus foi,
como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que ele foi humilde até a morte. Morte de quê? Entenda, quando você ouvir a falar em cruz, você tem que vir esse pensamento, caminho de cruz. Ele foi humilde até a morte. Morte de quê? E morte de cruz. A morte de humilhação. Morte de xingamento. Caminho de flagelamento. Gente, a cruz significa isso. Flagelo. Corpo dilacerado. Xingamento, humilhação, vergonha. Você passar como um criminoso e tendo feito o que é certo e passar por um malfeitor. Esse é o caminho da cruz. E Jesus foi humilde até a morte, morte de cruz. É por isso que eu perguntei a princípio, você é crente, não é? Mas você entende o propósito da sua vida? Você entende, meu irmão, que está me assistindo aqui pelo Instagram, pelo Facebook? Você já se fez essa pergunta? Eu sou um cristão e eu sei o que eu estou fazendo. Ou peraí, qual é a minha vida? Ser crente aí à igreja? Ser um discípulo de Cristo é ir à igreja? Esse é o caminho da cruz, é ir à igreja? Então hoje Jesus nos chama a uma reflexão. Hoje Jesus nos chama, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o quê? A sua cruz e siga-me, e siga Jesus. Tome a sua cruz e me siga. Cruz. Jesus, ele sabia das coisas e ele entendia as coisas. Ele sabia o que estava dizendo. Eu me lembro agora, sabe de quê? Lá de Gênesis, Adão e Eva, quando eles pecaram contra Deus. Eles pecaram porque simplesmente infringiram uma regra moral, simplesmente porque desobedeceram uma lei moral. Jesus disse, não faça, e eles pegaram e fizeram. Foi isso que se configurou o pecado, foi isso? Só porque eles infringiram essa regra, é aí onde está o pecado? Mas segundo a tradição cristã, o pecado é o homem dar aquele grito de liberdade, ou seja, eu vivo a minha própria vida independente de Deus. Aí foi que se configurou o pecado. Eu faço da minha vida o que eu quero. Foi isso que gritou nos ouvidos de Deus quando Adão e Eva comeram daquele fruto. Eles queriam a liberdade de Deus e por isso morreram. Porque vida é só em Jesus. Vida só tem em Jesus. E quando você toma um caminho que não é o da cruz, você morre. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por minha causa perder a sua vida, salvá-la. Vai ganhar a vida. Ou seja, a vida de Adão e Eva foram tomadas pelo ego, pelo orgulho, por essa liberdade. E para voltar ao caminho, lembra do tema da mensagem? Para voltar ao caminho, eles têm que descer bastante. O caminho da cruz é um caminho de humilhação. É o oposto do caminho que Adão e Eva tomaram lá no início.
Eles tomaram o caminho do ego, do orgulho, mas para voltar eles precisaram se humilhar. Todos nós tomamos esse caminho do orgulho e do ego, mas para voltarmos a Jesus, para seguirmos o Mestre Jesus, precisamos deixar todas essas coisas de lado e seguir o Mestre. Nós temos que descer, aceitar a cruz de Cristo, pôr a cruz de Cristo nas costas e caminhar, curvado ali atrás do Mestre Jesus. Você é xingado, você é maltratado por isso, você é desrespeitado, desonrado, como Jesus foi. Mas ele permaneceu porque ele tinha um propósito. O caminho de volta é o oposto do orgulho. O caminho de volta a Jesus é o oposto do ego humano. O desejo de andar sozinho. O caminho da cruz é o oposto de andar sozinho. O caminho da cruz é o caminho da vida. Mesmo que você tenha que morrer para isso. Porque para seguirmos Jesus, primeiro nós temos que morrer a natureza humana, temos que matar a natureza humana. Lembra quando Paulo disse lá em Gálatas 2:20, a vida que vivo agora, já não vivo eu, mas quem? Mas Cristo é quem vive em mim. Vocês lembram dessa passagem? Espero que não tenham esquecido, porque é profundo isso. A vida que vivo agora, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo que vive em mim. Então, quando Paulo disse isso, ele disse o quê? Peguei a minha cruz e estou seguindo Jesus. Eu já tomei a minha cruz e estou seguindo Jesus. Então, não esqueça disso. Para voltar, o caminho de volta é um caminho de humilhação, é um caminho de dor e de sofrimento, é um caminho que muitas vezes você vai dizer, mas por que essas coisas só acontecem comigo? Não aconteceu só com você. Ah, por que só eu sofro? Não é só você quem sofre. Ah, por que só eu sou humilhado? Não é só você que é humilhado. Jesus foi. Agora escuta aqui para a gente terminar. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a vida por minha causa, disse Jesus, achá-la, vai achar. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, é loucura. Você querer viver uma vida independente de Deus é loucura. Ah, não posso perder a minha vida. Eu sou jovem, eu não posso perder a minha vida. Eu não posso deixar de curtir a vida. Por que eu tenho que me privar dessas coisas? Aí você perde a sua vida. E que ganhará o homem? Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pedro disse, Senhor, não, Senhor. Procura ficar por cima e não por baixo. Não, Senhor, jamais alguém pode xingar você e ficar por isso mesmo. Não. Ninguém pode tocar na tua pele, Senhor. Não, jamais. Você é o mestre aqui. Ninguém pode fazer isso. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus já tinha tomado a sua cruz. E se você quiser seguir a Jesus, não tem outra alternativa. Tem que tomar a sua cruz. Amém? Então tome a sua cruz e siga Jesus. Tá certo? Não tema o homem. Não tema o homem.
que pode matar apenas o que? O corpo, e nada mais pode fazer além disso. Tema a Deus, que pode matar tanto o corpo como lançar o espírito no inferno. Né? Então, é loucura querer viver a vida independente de Deus, não dá. É caminho de morte aí. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então, vamos guardar aí essa mensagem de Cristo para as nossas vidas, tomar a cruz e seguir a Jesus. Isso é o que Jesus nos falou hoje. Amém? E Jesus continua fazendo esse convite para nós. Jesus continua fazendo esse convite para mim. Israel, você quer me seguir? Então tome a sua cruz. Viu? Netinho, você quer me seguir? Ah, quero. Então tome a sua cruz. Você não pode seguir a Jesus sem uma cruz. Não existe. Você lembra daquele... Tem um desenhozinho que eu vi muito no celular, não sei onde foi, uns videozinhos, que tem do bonequinho levando a cruz. Hã? Na verdade, 2. Aí um começa a cortar uns pedaços da sua cruz. Quem lembra desse videozinho? Ele começa a cortar o pedaço da cruz para ficar mais levezinho, né? Aí chega lá só com um gravetozinho, meu amigo. Só que a cruz era o passaporte para o outro lado do abismo, né? Para não cair no abismo. Ou seja, não pode seguir a Jesus sem cruz. Você não vai conseguir chegar do outro lado. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, né? Então vamos falar com Deus agora. Vamos ficar de pé. Enquanto isso, o Jefferson aqui e o Cício já se preparam aqui para tocar a última mensagem, né? De hoje. Então vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra que falou hoje aos nossos corações. Não existe outra palavra, Pai. O Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai se não estiver com a cruz. Ninguém passa pelo abismo, sobre o abismo, se não tiver a cruz. E para isso, Deus, nós precisamos nos humilhar. O caminho de volta é um caminho de humilhação. Então, nos ajuda, Pai, a aceitar o caminho do céu. É um caminho, Pai, que nós morremos para nós mesmos, mas vivemos, Pai, para Deus. E o que adianta, Deus, o homem querer viver neste mundo sem um propósito? Ele vai perder tudo mesmo, Senhor. Ele vai perder tudo mesmo. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Então, Deus, que a Tua palavra, ela produz um resultado em nossas vidas, pela qual ela foi mandada, Deus. Em nome de Jesus, e todos digam, amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. E até... Hoje é sexta-feira, tem encontro de culto interativo. Né? Então, sexta-feira tem culto interativo. Quem quiser aqui aprender e interagir, né, com a gente aqui, pode estar convidado, em nome de Jesus. Amém. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vem Pai,
Como orvalho desce da montanha, sobre a relva nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Ó, quão bom e agradável ter amigos e irmãos. Comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha, sobre a relva nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Comunhão, vinho e pão. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.